Evangelho de Marcos 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e os entregavam a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcofas. Ora, era cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhe disse: Não entendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhes um cego e rogaram-lhes que o tocassem. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos,
E ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissesse aquilo a respeito dele. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Começou então a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que não são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém.